O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Palavras do Evangelho podem até perdoar nossos pecados. Se a gente põe em prática a palavra de Deus, nós seguimos o caminho certo e alcançamos sim o perdão. Essa é uma das orações que o padre faz sempre em silêncio, pedindo a Deus que a palavra consiga alcançar os corações e possamos, pela prática do Evangelho, alcançar a salvação. E nós pedimos hoje a Deus: Senhor, nos ajude a alcançar essa salvação. A segunda leitura nos põe diante de uma questão muito séria. A fé sem obras é completamente morta. E aqui encontramos um problema não com a fé. O problema não é com a fé, o problema, na verdade, é conosco mesmo. Nós, quando falamos de salvação, e por mais que Cristo nos traga uma salvação, que é a salvação para a vida eterna, salvação existencial, novo sentido para o viver, é difícil a gente esquecer dos nossos problemas. E quando a gente fala de fé, de salvação, normalmente a gente fala isso com o nosso coração cheio de carências, falamos isso com o coração sabendo quantos problemas passamos, quanto problema a pandemia tem deixado, quantas contas ficando para trás, quanta gente realmente sofrendo, e é duro separar as coisas. Aí a gente vê a imagem de Pedro. Pedro, ele teve experiências sensíveis, e normalmente a gente pede essas experiências sensíveis para Deus
Aliás, a oração do dia começa dizendo: Senhor, voltai vosso olhar para nós. Senhor, olha para mim. Quantas vezes a gente pede isso para Deus? Senhor, olha para mim, olha para os meus problemas, olha para o que eu passo. E Pedro teve respostas sensíveis. Opa, não precisou mais fazer esforço para trabalhar, a pesca era milagrosa, a cesta básica garantida, Jesus multiplicava até os pães, o plano de saúde era ótimo, até a sogra estava incluída, Jesus curou a sogra de Pedro. E Pedro teve outras experiências, desde andar sobre o mar, ver a transfiguração do Senhor. Ele teve grandes experiências sensíveis. E normalmente é isso que a gente procura. Na nossa carência, a gente pede a Deus: Senhor, vem fazer o milagre, me socorre aqui, ou me ajuda a ter uma experiência mais emocional, mais sensível. E não digo que isso não seja possível, mas não é o normal do dia a dia. O normal do dia a dia, Jesus começa a dizer: olha, nessa vida a gente vai ter sofrimento, vão perseguir vocês, vou ser morto na cruz, vão perseguir vocês e muitos de vocês vão morrer também. Quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz para me seguir. Chega ao ponto que Pedro chama Jesus à parte: Jesus, para com essa história, está muito bom aqui com tudo resolvido, está muito bom com você resolvendo os problemas, fazendo um milagre para todo mundo. Jesus fala: esse discurso não é o meu, esse discurso é o discurso de Satanás. Tem muita igreja por aí, tem muita gente que promete que a fé vai resolver tudo que é problema, vai acabar com tudo que é problema, que a pessoa vai prosperar na vida, mas não é assim, esse discurso não é cristão. No nosso dia a dia, a verdade é que a nossa prece, nossa oração, nossa comunhão com Deus não vai resolver nossos problemas, vai dar uma luz para eles, vai dar uma direção para eles. Claro, Deus está conosco, mas quem quiser seguir vai ter que tomar a sua cruz para seguir. Jesus não pede para deixar a nossa cruz de lado, Ele fala para carregar a nossa e a dele também, né? E aí eu digo para vocês, muitos podem dizer: a minha família está cheia de problema, como é que eu faço? Pai, Senhor, converte minha família. O Senhor vai responder para nós: ame mais a sua família, porque quanto mais amar, quanto mais servir, mais sementes de transformação vão tocar o coração da família. É só servindo, é só com obras que a gente alcança a verdadeira salvação. Ah, padre, eu estou cheio de problema no serviço, as coisas estão complicadas, estou até desempregado. Transborde de amor no seu trabalho, com os seus contatos, com as pessoas que você conhece. Só assim você vai lançar sementinhas para transformar as situações ao redor. Padre, eu estou passando por dificuldade, vem falar comigo. Estou passando por dificuldade financeira, estou com um problema aqui e ali. Vamos aprender a viver como comunidade. E quando a gente aprender a viver a caridade, a partilhar, inclusive a abrir o jogo uns com os outros e até às vezes com o padre, podemos alcançar caminhos para se ajudar uns aos outros e a crescer como comunidade. Ah, padre, mas a comunidade também é tão complicada. Quando eu comecei a vir aqui para Santa Margarida, eu imaginava que todo mundo ia ser santinho, todo mundo ia sorrir para mim, ninguém ia me olhar de canto de olho, ia ser tudo uma maravilha. Aprenda a amar os da comunidade, a ter paciência com os da comunidade. Quem disse que Jesus chamou já todo mundo santinho para seguir Ele? Jesus chamou a gente para aprender a juntos
aprender a nos amar, ter paciência e crescermos no amor. O caminho que Ele nos chama, isso está claro nas leituras, aliás, nas orações da missa. Nós não podemos caminhar só por impulso, diz a oração após a comunhão. Não pode ir só pelo emocional, só para preencher aquilo que está de vazio no meu coração. Não pode ser só para resolver problema. Diz a oração do dia, depois de pedir a Deus: Senhor, olha para mim, para podermos sentir a plenitude do amor de Deus, que o Senhor nos ajude a servir de coração. Essa é a oração do dia. E só quando a gente aprende a servir, só quando a gente aprende a amar o outro, é que a gente tem a experiência do Deus que é amor. Enquanto a gente fica preso só em nós, a gente vai desanimando, tudo perde sentido. Está faltando sentido, está faltando sorrir? Faça um bem para alguém. Faça alguém sorrir. Quando você vê o sorriso dessa pessoa, você vai ver que é Deus que está sorrindo para você. Se você sente que está faltando a ajuda ou abraço de alguém, dê o abraço para alguém e você vai perceber que Deus está te abraçando de volta. Deus quer nos ajudar a fazer esta bela experiência de comunhão com Ele. Mas só quando a gente aprende a abrir o coração para servir, é que a gente faz realmente essa experiência da salvação de Deus. E que essa missa de hoje nos ajude, sim, a alcançar essa plena comunhão com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tantas vezes já disse nessa assembleia